Olá, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de terça-feira, dia 16 de janeiro. É uma alegria estar com você. Eu espero que todos vocês estejam bem e que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa de uma maneira poderosa, com ricas bênçãos nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler esse texto do ponto em que paramos ontem. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão para praticarmos a tua palavra e andarmos no teu caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, nós já falamos que os grupos de crescimento retornaram, grupos que nós temos na segunda, na terça e na quarta, às 19h30 horas. Também o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Amanhã é o nosso dia de jejum da Ecomo Igreja, então amanhã nós estamos jejuando com os motivos de buscar a face do Senhor, porque sem santidade ninguém verá Deus. Também de orar e buscar que a bênção de Deus para as famílias, para as ovelhas. Oramos por todos os pedidos. Também incluímos nesse jejum as crianças, os adolescentes, colocamos a paz de Jerusalém também, oramos pela paz de Jerusalém e oramos para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande e os campos estão brancos, prontos para a colheita, como a mesma palavra diz. Amém? Também temos o desafio de ler a Bíblia em um ano. Esse desafio que nós lançamos aqui, nós precisamos ler de 3 a 4 capítulos por dia, para que em um ano nós possamos ler toda a Bíblia. E eu já recomendei que aqueles que nunca leram a Bíblia devem começar pelo Novo Testamento, uma leitura sequencial, amém? A partir de Mateus. Lê um capítulo 1, o 2 e o 3, marca onde parou, amanhã continua. 4, 5, 6. Ah, hoje eu posso ler 4, 7. Marca onde parou e continua desse ponto. Amém? Sempre começando pelo Novo Testamento, mesmo aqueles que já conhecem a Bíblia e aqueles que não conhecem principalmente. Amém? Vamos ler o texto que está aqui então em Atos capítulo 14. Você sabe que Paulo e Barnabé eles vão para os gentios depois de eles estarem em Antioquia, de tudo ir muito bem até que em determinado momento há um levante ali em Antioquia e eles precisam sair da cidade. E nós falamos sobre essa dinâmica missionária de Paulo e Barnabé, de sempre em cada cidade que eles entravam, eles iam no sábado até a sinagoga e ali então anunciavam a Jesus Cristo. E mais uma vez eles fazem isso agora em Icônio, Listra, Derbe, cidades essas que compõem a, a Carta de Gálatas. A Carta de Gálatas foi direcionada não para uma igreja específica, mas para algumas cidades que é esta região, né, da Galácia, onde ficam essa Icônio, Derbe, Listra e algumas outras. Amém? Então, no capítulo 14, diz a palavra assim. Deixa eu abrir aqui. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica. Exatamente como nós temos sempre afirmado, essa dinâmica de Paulo e Barnabé. Então, eles vão até a sinagoga judaica anunciar o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, que morreu pelos nossos pecados na cruz, mas que Deus o ressuscitou no terceiro dia. Então, eles foram até a sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Dentro daquilo que nós já temos ensinado, que Paulo e Barnabé eram homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e que nós precisamos buscar sempre estarmos cheios do Espírito Santo. E Paulo e Barnabé, então, eles, homens cheios do Espírito Santo, quando eles entram naquela sinagoga, então eles começam a anunciar a Jesus Cristo, as pessoas começam a ver dois homens anunciando uma palavra viva, uma palavra com poder, com autoridade, porque eles viviam aquilo que eles pregavam. Então eles tinham autoridade, poder para falar, para anunciar a palavra de Deus. Então uma grande multidão creu, tanto de judeus como de gregos, inclusive gregos crendo agora, não só os judeus. Mas olha o que aconteceu dentro daquela dinâmica que nós já falamos, mas os judeus incrédulos, ou seja, aqueles que não acreditaram, incitaram
e irritaram o ânimo dos gentios contra os irmãos. Então eles começam a fazer uma oposição. Eles começam a levantar uma grande oposição contra Paulo e Barnabé naquela cidade. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Então nós vemos aqui que Paulo não só conhecia a palavra, anunciava a palavra com autoridade, mas sinais e prodígios eram feitos por meio de Paulo, não só Paulo, mas também Barnabé. E veja, diz a palavra que eles falavam ousadamente no Senhor. E o que eles pregavam? A Jesus Cristo. A nossa mensagem é Jesus. A nossa mensagem sempre é baseada, alicerçada em Jesus Cristo. E diz a palavra que dividiu-se o povo da cidade. No versículo 4, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Sabe que a vida cristã, ela nos pede um posicionamento. A vida com Cristo, ela pede uma decisão. E nós temos que nos decidir. Cremos ou não cremos? Vamos viver a palavra ou não vamos viver a palavra? Jesus mesmo diz que um homem, quando vai construir uma torre, ele deve se assentar e calcular se ele tem meios para terminar aquilo que ele vai começar. Se ele tem o compromisso, se ele tem o material que ele precisa para poder terminar a obra que ele está começando. Os recursos que ele precisa. Jesus ele tem todos os recursos que nós precisamos, mas nós precisamos tomar uma decisão por Jesus. Nós precisamos nos posicionar. Não existe um lugar em cima do muro. Nós ou estamos com o Senhor ou nós não estamos com o Senhor. Então aqui a multidão se divide porque aqueles que não creram, os incrédulos, eles não queriam tomar uma posição por Jesus Cristo. Seja por qual motivo for, eles não tomavam uma posição, ou era, né? Eles não tomavam uma posição porque possivelmente eles teriam que deixar aquilo que eles gostavam, aquilo que eles anteriormente criam, e agora eles não queriam abrir mão daquilo. Mas muitas pessoas creram. Então, como eles se dividiram, significa que uma parte deles tomou uma posição por Jesus. Então, nesse dia, essa palavra ela nos chama a nos posicionar com Cristo. Para andar com Cristo, nós temos que tomar uma posição, uma decisão por Cristo. E uma decisão por Cristo significa, a partir de hoje, eu vou aprender, claro, uns conhecem mais, outros menos, mas nós temos que ter um coração ensinável. Eu vou aprender, eu vou conhecer a palavra de Deus, e eu vou começar a colocar em prática na minha vida aquilo que eu estou aprendendo. Vou viver a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é para ser estudada ou só conhecida, mas é para nós vivermos, praticarmos em nome de Jesus. Amém? Então, essa multidão ela estava dividida, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinha, aonde anunciaram o evangelho. De novo, nós voltamos naquela dinâmica dessas viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Mas perceba que apesar de todas as lutas que eles viviam, eles não abandonavam a sua fé, porque eles se posicionaram. Como é importante nós tomarmos uma posição, uma decisão por Jesus Cristo. E a partir de hoje é com Ele que eu vou andar. A partir de hoje é para Ele que eu vou viver. A partir de hoje eu vou andar na sua palavra. Quem ama Jesus Cristo, aquele que ouve a sua palavra e obedece a sua palavra, os seus mandamentos. É isso que o próprio Jesus, Senhor Jesus, ensina em João, no capítulo 14, que você pode ler depois. Então, em Listra, versículo 8, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, ou seja, possuía fé por quê? Porque ele também creu em Jesus Cristo. Esta fé é a fé em Jesus Cristo. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós.
Barnabé chamavam de Júpiter e Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, havia então ali um templo e um sacerdote, então se há um templo, há um sacerdote, havia ali um sacerdote de Júpiter, do templo de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Então o que eles queriam fazer? Sacrificar aqueles touros para Paulo e para Barnabé. É importante nós entendermos que por que eles queriam fazer aquilo. Porque havia uma tradição, uma lenda, inclusive de um poeta chamado Ovídio, daquele tempo, claro, e que ele dizia que esses dois deuses haviam descido àquela cidade e não se revelaram. E eles pediram abrigo e alimento, e ninguém os ajudou, a não ser um casal de idosos que os recebeu na sua casa. Os dois deuses irados, diz a palavra, deuses com D minúsculo, óbvio, né? Isso na lenda, na tradição deles. Então a gente começa a perceber como às vezes as pessoas estão apegadas a tradições, a lendas, a coisas de homens e não a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade. Só Ele é a verdade. Mas as pessoas às vezes estão enraizadas, ou essas tradições estão enraizadas nelas e elas não abrem mão. Então, diz que esses dois deuses, com D minúsculo, afogaram toda a cidade e mataram todos. E aonde era a casa desse casal idoso, eles levantaram ali, foi colocado um templo, esse templo para Júpiter, e esse casal foram feitos sacerdote e sacerdotisa desse deus. Então isso era uma tradição sem valor nenhum, óbvio, né? Mas que estava enraizada naquelas pessoas. Então aquelas pessoas, quando viram Paulo e Barnabé e aquele homem que eles sabiam que desde jovem estava enfermo, doente e foi curado, né, paralítico, eles disseram, não, nós não podemos perder a oportunidade. Vai que é aqueles deuses que o profeta Ovídio contou, né? Então eles vão lá e tentam fazer isso. Porém, ouvindo isso, o apóstolo Barnabé e Paulo, rasgando as vestes, rasgar as vestes é um sinal assim de uma pessoa que está horrorizada, por exemplo. Saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais. Olha só, essas coisas vãs vos convertais. Por exemplo, sacrificar os bois a outros deuses, ou mesmo a homens, ter ídolos. Então é isso que ele está falando. E que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então eles vieram anunciar o evangelho das boas novas para que eles pudessem deixar aquelas coisas vãs e se converter a Deus, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuva e estações frutíferas, enchendo o vosso coração da fartura e de alegria. Que ele está falando algo muito importante, da graça que é comum para todos os homens, tanto os bons como os maus. Por exemplo, a chuva, e a chuva quando cai no solo, ela molha a terra e tanto as sementes que o bom lançou quanto que o mal lançou, elas vão brotar. Então, aqui fala da bondade, da graça de Deus que é comum a todos os homens. Mas porque em outros tempos Deus deixou que os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas eles não acharam, não encontraram Deus, mas seguiram os seus próprios desejos, a sua própria vontade. Então o Senhor envia seu Filho para que todos possam ser salvos. Dizendo isso, e foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Olha como estava enraizada aquelas tradições dentro daqueles homens. E não é diferente hoje. Hoje eu conheço pessoas que elas têm dificuldades de crer por coisas que elas aprenderam, talvez desde criança, que elas passaram a acreditar e se transformam uma tradição na vida delas. Então o remédio para tudo isso é ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. É abrir mão do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, para que Deus possa reinar nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesta manhã de terça-feira e nós vamos orar ao nosso Senhor, ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Queremos nos prostrar aos teus pés e te agradecer porque o Senhor nos amou a tal ponto de enviar o teu Filho unigênito, teu Filho amado, teu único Filho, para nos salvar, para morrer na cruz no nosso lugar. Para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, para todos aqueles que creem em Jesus
como seu único e suficiente Salvador, como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Pedimos que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique. Coloque em nós vestes novas, vestes limpas, em nome de Jesus, Pai. Sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma, em nome de Jesus. E nós queremos apresentar ao Senhor esse dia. Queremos apresentar, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração, para que o Senhor possa, nesta manhã, nos encher com a tua presença, com a presença do teu Espírito, com a tua graça, com o teu poder. Em nome de Jesus, vem nos ungir da cabeça aos pés, quebrando todo jugo maligno, toda maldição, toda inveja, em nome de Jesus. Toda palavra maldita lançada contra nós, nós queremos cancelar, anular agora, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos cubra com o sangue precioso de Jesus, a nós e as nossas famílias, que o Senhor abra os céus e dê ordem aos teus anjos para eles nos protegerem, nos guardarem, nos cercarem, anjos com as espadas desembainhadas, anjos ministradores em nome de Jesus. Senhor, nós te entregamos a nossa vida e te pedimos, ajuda-nos nesse dia. Abre os céus e derrama bênçãos sem medida sobre nós, porque nós precisamos do Senhor e precisamos do teu favor, da tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que estava aqui, que esteve aqui, que vai acompanhar mais tarde também. Que Deus te abençoe muito. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, amém? Todos os dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia. Bom dia a todos.